Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos que assistem ao vivo, boa noite, bom dia. Eu me senti compelido a fazer uma primeira análise. Eu ia entrar ao vivo logo em seguida, mas é sempre bom a gente preparar um pouco, ler algumas coisas, estudar e divulgar, né, que ia começar esse programa ao vivo, cujo tema único é o discurso do Sheikh Zayed Hassan Nasrallah, secretário-geral do partido Hezbollah. Hezb em árabe é partido, Allah é Deus, partido de Deus, Hezbollah. Partido que tem muitos deputados no parlamento, partido que tem ministérios e que é hoje a espinha dorsal, não tenho a menor dúvida disso, a espinha dorsal da defesa do Líbano. O próprio jornal Haaretz de Israel, que é o maior jornal daquele país, que faz oposição ao Netanyahu, está pedindo a renúncia do Netanyahu no meio da guerra. O próprio Haaretz, desde ontem, tem dado uma manchete que Israel aguardando o discurso de Nasrallah. Então, você veja aí a importância, né, desse líder, né, político, né, não é só um líder religioso. E como o meu árabe e de muitos companheiros, mesmo de origem semitas, não é suficiente, nós fizemos uma sala de Zoom, onde todo mundo entrava e ficava em silêncio apenas para assistir o nosso amigo Dr. Assad Frangi, médico brasileiro-libanês, nosso amigo de longa data, pelo menos desde 2011. Militamos junto no Comitê pelo Estado da Palestina, já em São Paulo, entre 2011 e 2015. Fomos membro de um grupo de trabalho, estudos, pesquisas sobre o mundo árabe durante 5 anos, de 2010 a 2015. E Dr. Assad Frangi é tradutor do árabe. Então, ele conseguiu fazer uma tradução simultânea, que é muito difícil, não é? O mais comum é a tradução continuada, né? O cara para, se traduz. O cara volta, fala, para e traduz, né? A simultânea é difícil, ainda mais o árabe é uma língua muito difícil. Bem, deu tudo certo, 1h25 o discurso. Daqui a pouco eu vou pôr um pequeno vídeo, vocês vão ver a multidão aí aguardando em Beirute o discurso dele. Mas não foi só Beirute que aguardou. O mundo árabe e o mundo em geral assistiu a esse discurso. E, como eu dizia, só tinha 2 opções: o Hezbollah entrar na guerra ou não entrar na guerra. E eu apostei que ele não entraria na guerra. E quem achou que não vai entrar, não entende, né, o que é o Hezbollah, não entende o que é o Líbano. O Líbano foi castigado por Israel duramente, pelo menos 2 vezes. E perdeu as 2 guerras. 2000 foi expulso e 2006. Então, o exército de Israel perdeu muitos soldados que estão enterrados ali no Líbano, né? Então, eu conheci no sul do Líbano um museu a céu aberto, é o maior do mundo, museu, não é prisão. A maior prisão a céu aberto é Gaza. O museu chamado Milita, para você ir lá, você tem que ter autorização e ir junto com o Hezbollah. Eu estive no Líbano 3 vezes, encontrei com os companheiros. Eles são uma grande estrutura. O povo libanês
cristão, sunita, todo mundo no Líbano sabe que quem protege o Líbano é o exército, é o braço armado do partido Hezbollah. Então, era previsível, não é? Quem declarou guerra aos palestinos foi Israel. A decisão de fazer aquela operação no dia 7 de outubro foi 100% palestina, disse o Sheikh Nasrallah no seu discurso. Mas, no entanto, nós não devemos ter ilusão. Tudo o que acontece na faixa de Gaza com aqueles 4 grupos guerrilheiros da resistência palestina, Hamas, Fatah, Jihad e Frente Popular, reconhecemos o Hamas como o mais forte de todos eles, tudo o que acontece concatenado, coordenado com o Hezbollah. Porque o Hezbollah é parte da resistência anti-sionista, não é antissemita, anti-sionista. E contra Israel. Não é? Então, Hezbollah, o Hamas, essas organizações negam o direito histórico, né, daquele agrupamento de pessoas que vieram de todo lugar do mundo para tomar a terra dos palestinos e ali falam 70 idiomas diferentes. Como é que você pode reconhecer como aquilo lá legítimo com base em um texto mitológico, bíblico, escrito há mais de 2000 anos? Então, estes grupos da resistência não aceitam Israel. Bem, eu então ouvi, né, na sala Zoom, doutor Assad fazendo a tradução. Nós já estamos transcrevendo essa tradução. Vamos fazer uma boa revisão, eu vou fazer, depois vou passar para o doutor Assad, e aí vamos publicar. É um discurso histórico, não é um discurso de negação de Israel, é um libelo contra Israel. Acusa Israel como o único grande responsável, mas também associa diretamente Israel com o imperialismo estadunidense, coisa que nós temos falado aqui insistentemente. Não tenham dúvida disso. O próprio presidente do Irã, doutor Ebrahim Raisi, declarou ontem: os Estados Unidos são responsáveis pelo genocídio em Gaza, mas não é só responsável, que autorizaram Israel a fazer, eles fazem parte da operação que está sendo montada, porque tem coturnos de soldados norte-americanos lá em Gaza já. Vamos ver a hora que chegarem os cadáveres, né, nos caixões pelos aviões, como está chegando de Israel, né? Fala-se em 21 mortos, mas é muito mais do que isso, evidente. Então, ele gastou uma boa parte do tempo do seu discurso dando condolências às famílias dos mártires, pais, mães, esposas, filhos. Ele é um homem de Deus. Eu não vou entrar no mérito, vocês sabem que eu não tenho religião, mas igual o padre é um homem de Deus, o rabino é um homem de Deus, ele é um sheik muçulmano, islâmico, um homem de Deus, e menciona Deus em muitos momentos. Nós devemos respeitar. E aí ele disse que estes mártires não morreram em vão. Na verdade, eles não morreram, viverão a eternidade. Não só na memória de toda a família palestina, libanesa, árabe, como viverão no paraíso ao lado de Deus. Ele não tem dúvida que estas pessoas
que deram, eles chamam de mártires. Eles não são soldados mortos. Eles foram martirizados. Né? Então, deixar isso bem claro. Eles lutavam por um ideal, eles lutavam por justiça. Então, ele passou uma boa parte, uns 20 minutos iniciais, confortando as famílias. Mas aí, quando ele entra nos finalmente, e depois que eu terminar esta análise que eu fiz, eu vou percorrer alguns sites para ver como é que foi a repercussão. Ele disse que a batalha que os palestinos neste momento desempenham, e foi uma decisão 100% palestina, né? Eles podem ter discutido, o Hezbollah, né, tem participação, mas a decisão é 100% palestina. Ele disse que essa é a maior batalha decisiva e histórica que Israel trava em 75 anos. Israel, que fez 4 guerras com os árabes e ganhou todas essas guerras, a última de Yom Kippur em 73, faz 50 anos, os árabes chegaram a mobilizar 800 mil soldados e perderam para Israel. Desta vez, é um grupo de 4 brigadas armadas de 4 partidos políticos que compõem a resistência armada, enfrentando Israel duramente, de igual para igual, apesar de ser uma guerra completamente desigual e assimétrica. Hoje saiu as estatísticas sobre crianças mortas em 546 dias de guerra na Ucrânia, até anteontem. Vocês sabem o resultado? 554 crianças mortas. Uma por dia. Isso até anteontem. E até anteontem, no 25º dia da guerra contra os palestinos, morreram 3.648 crianças. 146 crianças por dia. Aí que vem a conta, uma a cada 9 minutos. Então, Israel está travando a batalha mais decisiva de toda a sua história. E está travando não com Estados árabes, está travando com o povo palestino que resiste à ocupação. Israel não tem direito à autodefesa, porque o direito internacional é claríssimo. A potência ocupante de um país não pode reivindicar direito de defesa, ela é ocupante. Quem tem direito de defesa é o povo que resiste e tenta expulsar o invasor. Quando que a França, que ocupou 20 países na África e tomou tiro da guerrilha, da resistência africana, quando que ela disse, eu quero o direito de defender? Não, você é potência ocupante. Mas o mundo inteiro fala, Israel tem o direito de se defender. Não tem direito à autodefesa. É potência ocupante. É responsável por tudo o que acontece lá. Ela ocupa tudo. A água, a luz, tudo. O dinheiro que os palestinos usam é totalmente israelense. Eles são um povo ocupado. Conflito. O conflito na Palestina não é conflito, é ocupação. Faz favor de usar o termo certo, amigos e amigas. Alguém falou em hospital, né? Hoje bombardearam o 16º hospital. Aquele que caiu uma bomba em cima, Israel acusou de ser uma bomba palestina, que matou os palestinos, né? Foi o 11º atacado. Nenhum país que fez guerra, seja regional ou seja com o vizinho, desde o fim da Primeira Guerra, nenhum país, eu não tenho, se vocês têm, escrevem aqui para mim,
que uma das partes bombardeou o hospital da outra parte. Hospitais, postos de saúde e ambulância, por que tem aquela cruz grande, vermelha? Não é só porque o nome é Comitê Internacional da Cruz Vermelha, CICV, é um órgão da ONU, né? É uma ONG, você sabe, né? Mas é ligado à ONU, à estrutura da ONU. Então, a cruz não é só porque ela tem origem cristã, é para você ver de longe o símbolo do mais. Aqui não é uma cruz, é um mais. Né? É um mais bem grande e vermelho. Ali não se pode bombardear porque ele já tem alguém doente, alguém em sofrimento. Israel bombardeou 16 hospitais, postos de saúde, escolas. Me fala alguma escola que foi bombardeada? 70 escolas bombardeadas. O centro de distribuição de alimento das Nações Unidas foi atacado e mataram 59. Obrigado, meu amigo, camarada. 59 funcionários das Nações Unidas. E o chefe do escritório das Nações Unidas, em véspera de aposentar mais 1 ou 2 semanas, renunciou ao cargo, dizendo que é uma farsa o que está acontecendo ali. Também renunciou ao cargo o jornalista-chefe do escritório da BBC em Gaza. Isto é uma farsa que acontece aqui. Acusou esta Broadcasting, como é que é o nome lá? Company, né? British Broadcasting Company, né? É uma rede de rádio e TV estatais, né? Fazem bons programas, são competentes, mas o jornalismo deles está a serviço do império. Maria Helena pede para explicar de onde vem o poder de Israel sobre os Estados Unidos. Eu não canso de mostrar. Esse livro aqui, eu gostaria que ele fosse traduzido, mas nunca traduziram. Eu li esse livro aqui em 2007. Em 2007. Então, e ele é assim. Quando eu leio o livro, é tudo assim, rabiscado. Esse livro é do professor Mearsheimer. Ele é de Harvard. No meu último livro, Atualidades da Luta Anti-Imperialista, eu publiquei como anexo um vídeo dele analisando a guerra na Ucrânia logo no começo e dizendo que a Rússia tem razão, um vídeo de 1 hora. Aí eu transcrevi e virou um anexo. Ele é uma pessoa lúcida, não é um homem do nosso campo, não é de esquerda, mas é um homem lúcido, análises objetivas, e ele, nesse livro, ele mostra o poder deste lobby. E ele diz, esse é o único caso no mundo em que o rabo abana o cachorro. Porque o debate é quem manda em quem. Israel manda nos Estados Unidos ou os Estados Unidos manda em Israel. Não tenha dúvida da conclusão. Estados Unidos não tem força, não tem capacidade para parar aquele conflito. O que o Blinken está fazendo lá pela segunda vez? Ele não usa a palavra. Ele não usa a palavra cessar-fogo. Agora é pausa humanitária. Como é que funciona a pausa humanitária? Olha, para um pouco de atacar Gaza, Israel, para deixar entrar lá alimentos. Obrigado, fecha a porta. Para entrar em Gaza alimentos, remédios, medicamentos, etc. E tal. Entrou isso, agora pode continuar o ataque. Essa é a pausa humanitária. Não é uma pausa definitiva, é uma pausa. O nome está dizendo pausa. Se fosse interrupção humanitária, aí não volta. Mas é um stop, é um break. Você acredita nisso? Que ele foi para lá
Não é para pedir um cessar-fogo. Ele foi para lá continuar autorizando que Israel faça o serviço completo de extermínio de um povo, de genocídio. Você chama do jeito que você quiser, massacre, mortandade, infanticídio, você usa o termo que você quiser. É genocídio. É holocausto. Holocausto palestino. Sionistas fazem com os palestinos o que os nazistas fizeram com ele na Segunda Guerra Mundial. Não tenho o menor receio de falar isso. Quero ver eles virem para cima de mim. Me chamar de antissemita. Nunca tiveram essa coragem em 40 anos. Né? Bom, o grande objetivo dessa guerra na Palestina, mas é uma guerra contra os palestinos, esse documentário que o Marcelo está, vocês precisam assistir. É do Intercept, legendado. Isso. É um jornalista da Al Jazeera que se infiltrou nas organizações do lobby judaico nos Estados Unidos. Vocês vão ver como eles atuam. Assista. Vocês viram que o Congresso ontem aprovou o pronunciamento do líder. Nós vamos publicar a transcrição, né? Se você domina o árabe, já está aí na Al Jazeera, está no Russia Today, está no Al Mayadin, todos os portais tem lá. Mas o problema é que se você não domina o árabe, não sei se o YouTube tem aquele negócio de transcrição automática. O meu amigo Anderson Nobre, que ele está por aí, ele tem me ajudado em legendar vídeos, né? É um programa de computador, é um robô. Ele ouve, entre aspas, a língua que for, e ele já põe a legenda como se ele estivesse fazendo um novo vídeo, já legenda em português. Então ele já deve ter terminado. Que eu combinei com ele, como não existe nenhum programa que traduz simultaneamente, aquele close caption, você já viu isso? Que a Globo tem lá? Você põe no mudo, começa a aparecer o texto. Ele me falou que aquilo lá não é um programa. São tradutores taquígrafos que ficam... Tradutores não, é a mesma língua, né? São homens e mulheres, sabe taquigrafia? Né? Eles têm um jeito lá de... Eles escrevem simultaneamente o que ouvem. Né? Então fica parecendo que é um computador que está fazendo aquilo. Então, assim que ele me mandar o link com a transcrição, desculpe, com a legenda, eu vou circular. Quem não está na minha lista de zaps, faz favor de me mandar um oi no meu zap. Deixa eu ver se está nessa tarja que está circulando aí. Se tem, está aí meu zap. 19981963145. Está o site da minha editora. Está uma chave Pix, se você quiser fazer uma doação de qualquer valor. Mas o melhor é entrar de membro do canal, do meu e dos 10 canais parceiros que transmitem este programa. Amanhã, às 20 horas, eu vou entrevistar o que fez a tradução simultânea, o Dr. Assad Frangi, médico. Ele é oficial do exército libanês, né? Bom, hoje tem uma live às 19 horas com um amigo, um camarada meu de mais de 20 anos, do Partido Comunista Libanês. Então, ele vai dar o ponto de... O Comitê Central se reuniu ontem, ele me mandou o documento imenso, não é? E eles vão lá fortalecer o que eles chamam da... É a frente... Aqui eu já... Frente Nacional da Resistência Libanesa. Frente Nacional da Resistência Libanesa. Eles vão reativar isso, porque essa frente existiu em 1982, guerrilheiros comunistas que atuavam junto em organizações separadas, né? Hezbollah de um lado, eles do outro. Mas é aquilo, marchando separado, mas golpeando junto o mesmo inimigo. Então, hoje é a entrevista com ele.
E domingo, já põe na agenda aí, vou entrevistar o comandante Robson Farinazzo, que vai fazer uma análise militar do que está acontecendo. Na verdade, ele vai fazer uma análise do poder militar do Hamas e do Hezbollah. Mas não pode aparecer isso no título, porque senão o YouTube derruba a live. Ontem eu fiz uma live no DCM e a minha intervenção é essa que vocês estão vendo aqui. Já derrubaram live minha, desmonetizam, tiram do ar, porque o YouTube, né, nós, os campos progressistas, nós não nos preparamos para uma alternativa, só tem o YouTube, né? Então, eu fico preocupado. Mas a entrevista com o comandante, inclusive, ele vai falar desses 40 navios no mar Mediterrâneo, é a maior frota militar desde o fim da Primeira Guerra Mundial, 45. O desembarque não foi pelo Mediterrâneo, na costa francesa, Normandia, 6 de junho de 44. Ali estava coalhado de navios. Você tem as fotos da época, filmes. E lá para cá nunca teve 40 navios de guerra ali. Não teve. E, aliás, falando em navio de guerra, o doutor Nasrallah mandou um recado para todas as potências, Inglaterra, França, Estados Unidos e outros menos votados, que tais? Nós estamos preparando para vocês uma surpresa se vocês insistirem em ficar aí e desembarcar. O que ele quis dizer com isso? Ninguém no mundo, fora a direção do Hezbollah, ninguém no mundo sabe o poder militar. O comandante vai falar estimado, né? Tipos de mísseis. Não sabe a quantidade. Nem a CIA, nada. Mas eles têm mísseis que destroem porta-aviões. Está tudo ali no Líbano. Tudo ali nas casas-mata, no subsolo, em túneis, né? Todo protegido, né? Com blindagem. Na hora que precisa, eles sairão. Israel está apavorado. Nunca Israel teve tão acuado. Nasrallah falou, eles convocaram 300 mil reservistas e mandaram tudo para Gaza. E como diz ele, eles estão cometendo a maior estupidez de toda a sua história, especialmente se pensarem em atacar o Líbano agora. Bom, o grande objetivo de tudo que acontece, a qual o Hezbollah apoia 100% os palestinos, é devolver a Palestina ocupada ao seu povo, é a nossa prioridade. Este conflito, e aí eu estou plenamente de acordo com o que ele disse, já falei várias vezes nos últimos, eu estou fazendo live há 20 dias, todos os dias. E ontem, não, quarta-feira é o pior dia, eu tenho 5, né? Porque eu retomei meus cursos, né? Não dá para ficar parado, né? Então, o curso de África e o curso das filósofas da Grécia, que agora são às 17 horas da quarta e do domingo, né? Então, o que ele disse aqui que eu já disse várias vezes? Este conflito não mostra a força de Israel. Ao contrário, mostra a fraqueza de Israel. Porque eu fiquei intrigado. Por que os Estados Unidos imediatamente mandaram o seu maior porta-aviões do mundo, mais moderno, mais caro da história? Desloca 120 mil toneladas. É a maior projeção de poder naval jamais visto na história. É o Gerald Ford. Ele é o primeiro de uma série, né? Então ele vai dar o nome
classe. Os 11 que existem vão ser aposentados, eles são da classe Nimitz, porque o primeiro, construído na década de 50, é Nimitz, está em operação até hoje. Eles são nucleares. O Holocausto palestino, né? Você quer dizer? Porque o Holocausto judeu, a gente sabe como eles são contados, né? Eu acho que vai aumentar casos assim de conflitos, de choques, de impasses, de debates, brigas. Eu não tenho certeza se vai aumentar o antissemitismo, mas pode também aumentar. E tenho menos certeza se vai ter uma onda de atentados na Europa. Não sei, não estou com essa previsão, né? Mas depois, ao final, eu vou agradecer todos os membros novos e os superchats, e se vieram junto com algumas perguntas, eu vou tentar responder. Mas o que o Nasrallah falou dos navios que estão lá? Tomem cuidado, nós temos uma surpresa para vocês. Teremos uma surpresa. Nós estamos exigindo que vocês saiam do mar Mediterrâneo. Há uma controvérsia se os Estados Unidos desembarcaram 4.000 soldados em Tel Aviv. E se parte desses soldados estão na linha de frente dos 400.000 em Gaza. São 100.000 da ativa e 300.000 da reserva, foram todos para Gaza. Aí o que o Nasrallah falou? Eles estão cometendo um erro militar. Eles estão desguarnecendo a frente leste e a frente norte. Porque a frente sul é do Egito e o Egito não faz absolutamente nada, né? Qual é a frente norte? A frente norte é o Hezbollah. Então, para aqueles que esperavam uma decisão de o Hezbollah entrar na guerra, ele não entrou. No entanto, o que é que ele disse? O Hezbollah já está na guerra com os palestinos. Aonde? No sul do Líbano, norte de Israel. Eles estão dando pesados combates às tropas israelenses que estão ali e estão apanhando do Hezbollah. Eles destruíram dezenas de postos militares, eles tiveram que evacuar 20 quilômetros para o interior de Israel. Centenas, milhares de colonos, de populações que moravam ali em torno de 20 vilarejos, foram removidas. Estão morando em barracas de lona branca e azul, que são as cores da bandeira de Israel. Eu vivi, já posso morrer em paz, eu vivi para ver israelense refugiado em barraca de lona. E quem é que está fazendo esta injúria, este infortúnio? Quem é que está impondo este sofrimento aos israelenses? O grupo guerrilheiro da resistência palestina. Então, Israel não está forte. Israel está apavorado. Veja esta manchete que eu comentei hoje de manhã no meu programa lá na TVT. Eu não sei se ela vai estar aqui, porque ele é rotativo, né? Então, deixa eu ver. Já não está mais, mas a manchete era: Jornal Haaretz diz que Israel acompanha com medo o pronunciamento do Nasrallah. Eu acho que quem escreveu com medo foi o editor do portal Spam TV, que é do Irã, né? Mas ele falou a verdade. Israel, com todo o seu poderio militar, está morrendo de medo. O camarada Hover aqui, marxista. Então, é um cenário onde há um episódio mitológico chamado Davi Golias invertido. O Golias agora é muito grande. Não, desculpe. É o
O Davi, que é muito grande, o Golias pequenininho, está dando uma surra no Davizão lá. Não é? Gigante de pés de barro. Eles estão apavorados. Porque o Irã, que eu acho que vai ser um dos últimos a entrar se a coisa escalar, nem os Estados Unidos mais conseguem deter o Irã. Ontem saiu a notícia que eles atingiram 100% do enriquecimento do urânio e já tem material radiativo para fazer a sua primeira bomba. Não sei se farão, mas poderão fazer também. Por que a República Popular Democrática da Coreia é respeitada? Porque tem 10 ogivas. Vocês viram o Donald Trump indo lá em Pyongyang? Apertou a mão do baixinho gordinho? Porque ele gosta do cara? Não, claro que não. Aonde vem o poder dele? O Irã não precisa hoje ter a bomba para ser respeitado. As forças armadas iranianas são impressionantes. Entre ativa e a reserva pronta para alistamento imediato, os caras devem ter 1.200.000 soldados. E os drones? Eles não têm uma frota aérea, porque por causa dos bloqueios e embargos, eles não conseguiram desenvolver tecnologia para construir caças competitivos e, mais do que isso, ninguém consegue construir um caça sem os equipamentos chamados aviônicos. E quem fabrica aviônicos no mundo? Estados Unidos e Israel. No Brasil, aí, Porto Alegre, é cheio de gaúcho aqui. Não tem em Porto Alegre uma fábrica da Elbit? É a israelense, fabricante de aviônicos, são aqueles equipamentos que você vê que mede tudo no avião. Sem aquilo, o avião não sai do chão. Agora, o Irã desenvolveu os drones. Os drones não precisam daquele conjunto de equipamentos. E drones, tem os drones kamikazes, que eles enchem de bomba, e aí o drone só cai. Tem o drone espião, que fica filmando em alta altitude. Então o Irã hoje é o maior fabricante de drones modernos, mais modernos do mundo. E mísseis? O Irã tem mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. É um míssil que anda 11 mil quilômetros. Ele vai de lado a lado na Terra. Né? Ele já tem condições, não sei se já botaram um satélite em órbita, mas se não botaram, já tem condições. Então, o Irã, ninguém mexe com o Irã. Ninguém mexe com o Irã. Porque num primeiro momento eu pensei, por que precisa o Gerald Ford lá? Que ele leva 90 aviões e 6 mil soldados. Por que precisa? Israel está fraco? Está fraco. Por isso que precisa. Não, professor. Você falou também que é para amedrontar os vizinhos. Também, não tem dúvida. Mas o Irã e o Hezbollah não tem medo de cara feia. O Nasrallah devolveu a ameaça dos Estados Unidos. Olha, você toma cuidado se eu não sair daí. Nós temos surpresas para vocês. O que ele quis dizer? Nós temos mísseis que destroem o seu mais moderno porta-aviões nuclear do mundo. E finalizo apenas um resumo. Não queria deixar passar a oportunidade, enquanto a memória está fresca. Todas as opções estão na mesa. Nenhuma opção está descartada. Ou seja, nós poderemos sim entrar totalmente dentro do território israelense, que é a Palestina. Ele só fala isso. O nome que ele dá é Palestina, que foi usurpada pelos sionistas. Não é?
Está na mesa essa solução, essa proposta. Boa tarde. Bem, dito isso, eu quero rodar aqui os principais portais para vocês. Se você... Ah, sim, essa aqui é o vídeo. Veja a massa esperando ele para discursar. عندما أراد الالتفاف عليها من سوريا، ولكن اليوم هذه المواقف سيكون لها طعم آخر، لذلك الجميع هنا يتهيب هذه المرحلة، ولكنه لا يخشاها، لأنه يعلم بأن من يقود هذه المرحلة هي قيادة لم تخذل اليوم شعبها، ولم تقم بأي من المبادرات أو من القرارات التي لم تكن في الطريق الصحيح وفي النتيجة الصحيحة. أبو هادي كريم بعد قليل سوف ينضم لي، وهو المسؤول الإعلامي في منطقة بيروت. فقط لنتحدث سريعا عن الإجراءات. أنجزت الإجراءات أبو هادي، وواضح جدا بأن هناك حضور كبير. ما هي أبرز السمات لهذا المهرجان اليوم؟ يمكن أبرز السمات أنت شايف هلا الشمس اليوم كثير قوية، يعني كنا عندنا حالة أسبوعية تقريبا الباحة صارت ممتازة. Muito bem. Tinha um Yahudi ali no meio. Yahudi é judeu, não? Ele falou lá. Bem, o Spam TV tem aqui uma manchete porque os Estados Unidos defendem a guerra e não tem nenhuma solução em Gaza. É uma matéria de análise. Aqui um break news, né, que é o famoso última hora. Israel acaba de atacar mais 3 hospitais em Gaza, matando dezenas de palestinos. Então sobe para 19 o número de hospitais atacados. O diretor disse que pelo menos 21 pessoas ficaram feridas. Não fala aqui o número de mortos. Os ataques desta manhã, nas redondezas do hospital, acarretaram o deslocamento de mais 14 mil palestinos. E a manchete que o Spam TV dá para analisar a essência do discurso, é a conclusão que eu falei aqui, que todas as propostas estão na mesa. A manchete é: Nasrallah alerta Israel, possibilidade de guerra total é real. Né? Então, são algumas das principais manchetes que estão no Spam TV. Anotem isso, parem de ler G1, Globo. Eu leio Reuters, New York Times, É o País e Le Monde, sou assinante digital, mas por dever, para poder... Você não precisa ler essas coisas, vai direto aqui no... Né? Olha aqui que essa posição aqui do Petro. Petro pede julgamento e prisão de criminosos de guerra israelense. Você lembra naquela guerra da Bósnia-Herzegovina? Lembra, né? 1999, um pouco antes. 99, a OTAN bombardeou Belgrado. Houve um massacre ali, chamado de Srebrenica, uma coisa assim, um nome. Mataram 4.000 pessoas. Nossa, o mundo inteiro chamou aquilo de genocídio. Agora chegou a 10.000 mortos. Ninguém chama o que Israel está fazendo de genocídio. Eu falei aqui já das crianças, não falei? Porque eu já falei umas 3, 4 vezes, então perdi um pouco. Mas na guerra da Ucrânia, em 546 dias de guerra, completado anteontem, uma criança morreu por dia. Aqui, em 25 dias, morreram 3.648, dá 146 crianças por dia. Isso não é genocídio? Mas mais do que isso, vocês lembram no começo da guerra lá, as lágrimas, os apresentadores, os âncoras das televisões, eles choravam ao vivo.
Olha o que aquele carniceiro do Vladimir está fazendo. Matou crianças. Você viu agora alguma reação que chegue próximo a isso? Não viu e não verá. Por um motivo simples e principal. Essa gente, o sentimento deles é seletivo. Crianças israelenses valem mais do que crianças palestinas. Não foi o que o Netanyahu falou? As crianças israelenses são seres de luz. As crianças palestinas são seres da sombra. O jornal da Ucrânia, governada ou desgovernada por um sionista, racista, neonazista, que atende pelo nome de Zelensky, o jornal da Ucrânia chegou a dizer, agora, uns dias atrás, que as crianças de Israel são nascidas em lares e educadas com amor, carinho, esperança. E as crianças palestinas não. Nascem em lares educadas com ódio, com raiva. Como é que eles queriam que essas crianças crescessem? Né? Amor a quem? Amor aos pais deles. Amor à terra. Amor à história de 5.000 anos daquele povo. Mas ao sionismo, não. Eles têm ódio do sionismo. Eu também. Porque agora tem uma onda aí de... O sionismo foi meio que naturalizado. O Breno postou no Twitter dele, que agora chama X, que ele entrou nos portais PT, PCdoB e PSOL, os partidos mais à esquerda. Zambelli, eu ia falar. Zambelli não chamou os palestinos de rato? Não, ela não chamou só o Hamas de rato, chamou todos os palestinos. E vocês não viram acho que eu mandei para a Luísa para passar a noite, mandei a charge da Zambelli. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue colocar. Então, eles são seletivos. Eles são seletivos. As crianças palestinas valem menos do que as crianças israelenses. Declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã. Estados Unidos priorizam interesses de Israel em detrimento dos direitos humanos. Está certo? São essas as principais manchetes do jornal, do portal Press TV. Oh, desculpe, Spam TV. Agora vamos para o Press TV. Claro, a manchete principal é o chefe do Hezbollah, esse é o site em inglês, que diz: todas as opções estão sobre a mesa contra Israel. Não há notícia confirmada. Um abraço, tchau, até mais. Obrigado. Não há notícia confirmada de que os tanques que já estão em Gaza tem 3 dias, mas eles estão às portas da chamada Cidade de Gaza, que deve ter 1 milhão de habitantes. Não há notícia que eles entraram ainda na cidade, porque se isso acontecer, vai ser uma nova Stalingrado. Combate casa a casa, rua a rua, quadra a quadra. E os palestinos estão totalmente em condições de destruir os tanques. Aliás, já destruíram vários deles. Né?
O site Russia Today, em espanhol, dá destaque para Israel ataca a entrada de hospital e ambulâncias que transportavam feridos na faixa de Gaza. Então, esse é o maior destaque, né? Também dá destaque para o líder do Hezbollah, avisa que Israel cometerá a maior estupidez de sua história se atacar o Líbano. Essas são as principais. Vamos ver aqui o Sputnik Brasil, que é o site russo totalmente em português do Brasil. Também não tem nenhuma manchete assim que já não tenha falado. Agência TASS russa. Também só tem outros assuntos. O site chinês. Não, agora é o Jerusalém Post. O Correio de Jerusalém. Dá destaque para o discurso do Nasrallah, onde diz que ele culpou o exército de Israel pelo massacre de israelenses. Não é de palestinos. Netanyahu alerta Nasrallah sobre o custo inimaginável da guerra com Israel. Eles que já perderam 2 para os libaneses. Agora, sim, o Global Times é o jornal da China em inglês. A China, que assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas na quarta-feira, anteontem, dia 1º, o seu embaixador permanente lá disse: prioridade máxima é termos um cessar-fogo em Gaza. Então, o Brasil tentou 4 vezes, aprovou as 4, mas todas as 4 foram vetadas. Vamos ver se a China consegue dobrar. E só falta dobrar os Estados Unidos, porque Inglaterra e França já... A França votou explicitamente a favor do cessar-fogo. A Inglaterra se absteve, pelo menos não vetou. Mas os Estados Unidos vetaram, né? A manchete, nesse momento, da agência de notícias mais antiga do mundo, a Reuters, na sua seção Oriente Médio, dá destaque para o discurso do Nasrallah, dizendo que os Estados Unidos devem interromper o ataque de Israel a Gaza para evitar uma guerra regional. Ou seja, se continuar esses ataques, vai haver uma guerra regional. E uma manchete maior ainda, que tirou uma frase do Nasrallah: Hezbollah diz que uma guerra mais ampla no Oriente Médio é possível se o ataque a Gaza continuar. Então, vamos acompanhar nos próximos dias o desdobramento disso, né? Agora nós vamos para o principal jornal de Israel. A foto do Blinken com Netanyahu. Blinken pede mais ajuda a Gaza.
Netanyahu diz: não há cessar-fogo sem retorno de israelenses sequestrados. E aí eu digo, não sou eu que digo, mas é o Hamas, né? Nenhum prisioneiro de guerra, eles usam o termo reféns, será devolvido se não forem soltos todos os 6.000 presos políticos palestinos, das quais 120 crianças menores de 12 anos. Então, Netanyahu diz que aceitará um cessar-fogo se todos os prisioneiros de guerra foram libertados. Isso não vai acontecer se também não houver a libertação dos presos políticos palestinos, né? O jornal da burguesia espanhola, o El País, dá uma manchete aqui que é mais uma análise do que uma reportagem. Veja esta manchete: Guerra de Gaza obriga a Arábia Saudita a voltar a se engajar na causa palestina. Se afastou de Israel. Estava quase fazendo relações diplomáticas, né? Colonos judeus na Cisjordânia aproveitam a guerra para multiplicar as expulsões de palestinos daquela região. Então, você veja que as coisas estão chegando também lá na Cisjordânia. Vamos ver aqui o Le Monde. Atingir o Hamas entre a população civil de Gaza é uma estratégia impossível para o exército israelense. Então, essa é uma matéria de análise, né? O site, o portal do jornal Tempo de Israel, The Times of Israel, tem a seguinte manchete. É a mesma do Haaretz. O primeiro-ministro diz que não haverá cessar-fogo sem libertação dos reféns, aparentemente contrariando uma demanda dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teriam falado pelo cessar-fogo, mas oficialmente o que eles dizem é pausa humanitária, né? E o último, que vale a pena dar uma passada, mas é horrível, um jornal que muda muito pouco a notícia, o New York Times. Parece um jornal estatal, assim, sabe? Guerra Israel-Hamas. Você veja que eles não dizem Palestina. Eles fulanizam no Hamas porque sabem que existe um estigma contra este grupo da resistência. Netanyahu parece rejeitar pedido de pausas humanitárias que feito por Blinken. Parece rejeitar, né? Enquanto guerra em Gaza entra em uma nova fase, Israel enfrenta pressão sobre mortes de civis. Meus amigos, amigas, eu estou mais aliviado por ter compartilhado com vocês estes. Peço desculpas de não conseguir responder muitas perguntas. Aqui a Luísa localizou a charge. Não dá para subir um pouquinho, né? Ah, quando sobe, corta a águia. Então, olha só, a águia tem uma camisa de Israel, mas veja as cores das penas da asa. São os Estados Unidos. E veja o ratinho com, né, olha lá, aqueles... O que é aquele? São as... Quando havia homens-bomba, e mulheres-bomba houve também,
eles usavam os dinamites usando esse colete aí, né? Então agora eles estão... É uma charge nazista, né? Ela é muito bem feita do ponto de vista dos nazistas. Então chama o povo palestino de rato, não separa povo do destacamento de vanguarda que está em guerra armada. É uma ofensa muito grande. Uma mulher dessa que saiu correndo com arma na mão para matar um negro ano passado, ainda não foi caçada pelos seus pares, aí vem e publica uma coisa dessa. É muita... Bom, eu vou ficando por aqui. Eu quero... Como é que volta a outra tela lá? Isso. Eu preciso ler aqui a lista. Então, a Graziella fez uma contribuição, o Arlinson, a Edith, a minha amiga Laura está fazendo boas contribuições. Que bom poder assistir esse vídeo. O Danilo fala em Gaza era um campo de concentração, subiu de nível, agora é um campo de extermínio, sionismo é nazismo. Muito bom. Danilo tem umas tiradas. Rogério grita o grito de guerra fora sionistas. O Arlisson, que tem me ajudado muito nas pesquisas internacionais. Grupo Wagner, Rússia está no Líbano? Não sei. Nunca ouvi falar. Quem mais? Adélia entrou de membro. O Carlos Henrique. O Hudson Fonseca e o Paulo Eduardo. Puxa, tivemos 4 membros. Nossa campanha até o final do ano. Aí o Ivo também mandou uma contribuição. O Ivo sempre presente. Um quadro comunista de primeira grandeza, meu amigo de muito tempo. Nossa meta é chegar em 200 membros e 20 mil inscritos. Nós estamos com 16 mil. Então, você ajuda a gente, indica. Eu não tenho nenhum recurso, nenhuma estrutura, né? A Luísa dá o apoio aí no bastidor. E mandei rodar 1000 livros da Palestina, da história, tem muitos pedidos. Tem aquele combo, né? Comprando meus 2 livros sobre a Palestina, ganha 10% de desconto e com frete e tudo fica em 90, 91, 92 reais. Você pode pagar em 6 parcelas de 15, sem juros. Juro pago eu. E quando fala sem juros, não pensa que é o cartão que não cobra, não, né? Então, logo mais à noite, se você não tem meu zap, me manda um oi para receber a circular. Às 19 horas, entrevista com Khaled Mahassan, do Partido Comunista Libanês. Amanhã, às 20 horas, entrevista ao Miguel. Miguel, olha aí, entrou agora, que legal, obrigado. A partir de R$ 6,90, a vantagem do membro é que ele dá uma mensalidadezinha lá, né? Eu sei que vocês dão para muitos, não é só para mim, mas R$ 6,90, hoje você não toma uma cerveja com esse valor, né? Só se comprar no supermercado e gelar em casa, na geladeira, né? Eu não tomo cerveja de geladeira, tem que ter uma cervejeira, né? Então, amanhã à noite, às 20 horas, Dr. Assad Frangi vai nos aprofundar, ele que foi o tradutor do discurso, que agora está sendo transcrito e revisado, ele vai aprofundar os debates. É um grande analista político ele, viu? E domingo volta a ser 19 horas, um programa ao vivo com o comandante Robson Farinazzo, que saiu da Marinha antes de atingir o almirantado. Ele quase chegou ao almirante,
mas a gente o chama de comandante. Então, ele vai falar para nós o que é essa frota aqui, 40 navios, e vai analisar o poderio militar do Hamas e do Hezbollah. Tá bom? Fiquem conosco, tudo de bom para vocês, obrigado pela companhia, desculpe alguma falha minha, mas eu faço com o maior esforço para ajudar essa aqui, como diz Xi Jinping, é a causa mais justa da humanidade nesse momento. Isso vindo do... A Kátia também, muito obrigado. Viu? Isso vindo de alguém que preside um país de 1,5 bilhão, falando para um povo que tem 15 milhões, 7 milhões lá e 8 no exílio. O cara é um quadro mesmo, né? Olha que grandeza. Pessoal, amanhã, não sei o horário, na sua cidade vai ter manifestação. Amanhã é um dia mundial de solidariedade e apoio à luta do povo palestino. São Paulo, quem mora em São Paulo, 16 horas, no vão do MASP, sábado, 16 horas. Mas o mundo inteiro vai ter manifestação, para ver se os ouvidos moucos do Dr. Biden, eles desentopem um pouco. Você viu a surra que ele tomou lá na ONU de Cuba, né? 2 votos contra 187 pelo fim do embargo. Só Israel votou com os Estados Unidos. E o embargo não será levantado, porque os Estados Unidos são um Estado bandido. Israel também é um Estado bandido. Não acata nenhuma resolução das Nações Unidas multilaterais que lhes são desfavoráveis. Estado pária, bandido. Esse é o termo que nós damos aí no direito internacional, né? Os estudiosos de geopolítica mundial. Estado bandido. Bandido é membro das Nações Unidas, paga direitinho a sua anuidade, mas não cumpre as resoluções. E transforma a ONU em quê? Nada. A ONU está completamente imobilizada. E para quem fazia propaganda, né, que o lar nacional judaico, que os judeus precisavam ter Campinas amanhã, 9 horas, na Catedral. Isso. São as que eu sei, Campinas e São Paulo. Imagino que Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, imagino que está todo mundo mobilizado, né? Ou não? Quando os sionistas faziam propaganda do lar nacional, queremos um lugar para viver em paz e harmonia, praticar nossa cultura, nossa religião. Hoje, o lugar mais perigoso para um judeu viver no mundo chama-se Israel. Jovens israelenses estão morrendo aos borbotões. Vocês vão ver. Não vão ver nenhum caixão, fotografia, não. Mas enterro, eles não têm como esconder. Então, tá todo dia funerais, enterro, choradeira. Boa tarde a todos e todas. Juiz de Fora. Ó. Juiz de Fora é uma cidade, sei lá, 500 mil, 600 mil, né? Meu canal chama Canal da Geopolítica. Só escrever isso, é o único no mundo inteiro. Não sei quantos canais tem no YouTube. Nenhum tem esse nome. Eu tinha um programa que chamava, dentro do meu canal, Geopolítica na Veia. Aí tem um cidadão aí, que eu não vou falar o nome, que discordo completamente da linha dele, aquela linha de chamar Hamas de terrorista, Israel direito de defesa. Ele criou um canal chamado Geopolítica na Veia, né? Que vou fazer. Mas eu não queria este nome para o meu canal, mas é eu que criou o nome era um programa meu. Aí ele foi lá e... Pessoal, um abração. Obrigado pela companhia. 1h11. Ao Rose aqui, firme, marxista, espero que seja leninista também. Tchau.